Olá, boa noite. Vamos continuar aqui, vamos começar então nossa live, né? Em que a gente vai estar resolvendo algumas questões de exercícios que foram tiradas de alguns concursos. Então, eu projetei aqui a questão número 21, a ordem não está correta. Então, o que diz essa questão? Nos conflitos entre os direitos à liberdade de imprensa e os direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem, entende o Supremo que há precedência do primeiro bloco de direitos, evitando-se com isso restrições prévias àquelas liberdades. A proteção do segundo bloco de direitos se dará a posteriori para fins de assegurar, se for o caso, o direito de resposta e assentar a responsabilidade penal, civil e administrativa, entre outras consequências do pleno gozo da liberdade de imprensa. Essa questão aqui é uma questão que ela exige um pouco mais dos nossos conhecimentos. Então, no primeiro momento aqui, o que ela traz, né? Ela diz o seguinte: quando nós tivermos conflito entre direitos diferentes, e quais são esses direitos aqui? De um lado, o direito à liberdade de imprensa. Em que consiste o direito à liberdade de imprensa? Também está contido aqui, dentro desse direito, a ideia do direito à informação. Então, a gente tem, de um lado, a liberdade de imprensa, com um conflito aparente com outro direito previsto no artigo 5º aqui da Constituição Federal, que são os direitos à intimidade, à privacidade, honra e imagem. Então, o que o Supremo entendeu aqui nesse caso, quando diante de um caso concreto nós temos, de um lado, o direito à liberdade de imprensa versus o direito à intimidade e à privacidade. E aqui eu só quero trazer para vocês uma diferença que o Gilmar Mendes faz em relação à privacidade e intimidade. O Gilmar Mendes, ele diz o seguinte, que o âmbito da privacidade ele é mais amplo do que o âmbito da intimidade. Então, o que estaria dentro do nosso direito à privacidade? Seriam aquelas relações nossas externas, tá? Relação de trabalho, relações sociais, de amizade, enfim. E o direito à intimidade, ele está contido dentro do direito à privacidade e é alguma coisa mais íntima. Seria, por exemplo, as nossas relações pessoais dentro de casa. Então, esse seria o direito à intimidade. Então, o Supremo Tribunal Federal, o que ele entende aqui? Que se estiver em conflito esses dois direitos, vai prevalecer o direito à liberdade de imprensa, que também aqui está contida a ideia do direito à informação. E aí, olha só, se posteriormente você identificar que a liberdade de imprensa, o direito à informação, ele violou o seu direito à intimidade, o seu direito à privacidade, você pode buscar o direito de resposta, tá? É uma das formas. E o fato de eu ter o direito à resposta, isso não significa que eu não possa também judicialmente entrar com uma ação buscando responsabilizar penalmente, civilmente e administrativamente quem violou o meu direito à privacidade e intimidade ou ainda o meu direito à honra e à imagem, tá? Então, essa questão está correta de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos aqui para uma próxima questão. Dentre as que eu selecionei para a gente estar conversando aqui agora à noite. Questão 20. Embora seja assegurado a todos o acesso à informação e, quando necessário, ao exercício profissional, resguardado o sigilo da fonte, poderá o Poder Judiciário, mediante ordem escrita e fundamentada, determinar a revelação da fonte. Olha aqui. Esse direito ele está previsto no artigo 5º, no inciso 14, que diz o seguinte:
é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. O que o Supremo Tribunal entende sobre este dispositivo, gente? Ele entende que nunca pode guardar isso. Nunca o Poder Judiciário poderá, mediante ordem escrita e fundamentada, determinar a revelação da fonte. Então, esse sigilo da fonte, ele jamais poderá, em alguma hipótese, ser quebrado por uma determinação judicial, tá? Então, aqui o que nós temos em relação a este item 20 é que a questão está errada e o fundamento da sua resposta é justamente o inciso 14 do artigo 5º, que traz, é assegurado a todos o acesso à informação. Aqui o que a gente tem assegurado constitucionalmente? O direito à informação. E a Constituição diz que, se for necessário resguardar, preservar o sigilo da fonte, o Supremo entende que este segredo relacionado ao sigilo da fonte, ele jamais poderá ser revelado, tá bom? Então, esse item aqui, de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal, ele está errado. Vamos, então, aqui a uma outra próxima questão, que é a questão 19. O que diz a questão 19? Ela vai tratar da liberdade de expressão da atividade artística. Essa liberdade de expressão, ela está prevista também no artigo 5º, no inciso 9 da Constituição Federal, que diz o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual e artística e científica. Então, aqui o que a gente tem? Nós temos a liberdade de expressão de diferentes formas, tá? E quando nós estamos diante de um Estado democrático de direito, esta liberdade de expressão, ela é um dos fundamentos do Estado democrático de direito. Então, é por isso que a nossa Constituição, ela assegura também aqui a liberdade de expressão da atividade artística. E aí a Constituição, então, diz que esta liberdade de expressão da atividade artística, ela é assegurada independentemente de censura ou licença. Então, este é o conteúdo que está aqui no inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal. A segunda parte da questão diz o seguinte: dessa forma, não pode o Poder Judiciário proibir a exibição, numa exposição de arte, de determinadas obras que incitem a prática de zoofilia. O que é a prática de zoofilia? É prática de crime contra animais, tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos que a banca, ela está perguntando se o Poder Judiciário não pode proibir a exibição numa exposição de arte, ainda que estas obras venham a incitar a prática de crime, como zoofilia, pedofilia ou ainda obras de artes que configurem ofensa a símbolo de determinada religião. Mas pode determinar que o acesso seja garantido apenas aos maiores de 18 anos. Então, o que a gente tem aqui? O que o Supremo Tribunal Federal decidiu acerca desse tema? Primeiro, vocês se lembram, sim, que em algumas exposições, alguns artistas já tentaram expor, por exemplo, o símbolo da hóstia, né? Que é da Igreja Católica, colocar ali algumas outras figuras eróticas. Já se trouxe também exposição querendo divulgar, exaltando a questão do nazismo. Algumas outras obras também que estavam provocando a incitação para o racismo, tá? Então, o que o Supremo entende aqui? A questão está errada, por quê? Porque a liberdade de expressão, ela é assegurada, sim, mas se de outro lado, esta liberdade de expressão violar símbolos de uma religião, incitarem práticas de crimes, tá
tá bom? Então, aqui, o que a gente tem? Que quando ocorre a proibição desse tipo de obra de arte, não está se impedindo a liberdade de expressão artística, está se impedindo o quê? A divulgação ou a incitação a um determinado crime, tá? É por isso que a questão está errada. Como qualquer direito fundamental, ele tem que respeitar também outros direitos, ele tem que respeitar também determinados costumes. E os direitos fundamentais também, eles não podem servir de respaldo, de guarida para a prática de determinados crimes. Então, não só o Poder Judiciário pode proibir, sim, exposição de obras de artes que venham a incitar práticas de crime, como, por exemplo, o crime de racismo, mas ele também pode determinar, em algumas situações, acesso a pessoas maiores de 18 anos. Mas vejam só, ainda que a obra de arte venha, tá, exaltar, venha incitar a prática de crime, o que o Supremo entende é que, nesse caso, a arte, ela não pode ser exposta. Sandra, como que se dá esta proibição? É algum remédio constitucional? Não. Esta proibição, ela não vai ocorrer por meio de remédios constitucionais, mas por meio de uma ação ordinária em que você pode pedir aqui a antecipação da tutela para que o Poder Judiciário, então, expeça uma medida de urgência impedindo aqui, neste caso, a exposição da obra de arte que vem provocar uma incitação ao crime. Entendido, gente? Se no decorrer aqui do debate dessas nossas questões, vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Então, o item 19 está errado, não porque nesse caso o judiciário estaria limitando a liberdade de expressão artística, mas porque aqui a obra de arte ela não está prestando a concretização da expressão artística, mas está com uma outra finalidade, está voltada para quê? Para a incitação de prática de determinados crimes. E aí é por isso que o item, segundo o Supremo entendeu, está errado. Vamos aqui para a questão, outro item que traz, que discute a questão do racismo estrutural. Gente, o que é o racismo estrutural? O racismo estrutural é aquele que está arraigado na nossa sociedade. Um exemplo. Se você está à noite andando na rua, se vier uma pessoa negra ao seu encontro, o que você vai pensar? Que é um bandido, né? Se você vir normalmente, quando as pessoas veem um negro bem vestido, o que elas acham? De gravata, de terno, que é um motorista ou um segurança. Então, é inegável que existe dentro da nossa sociedade um racismo que já está enraizado e que isso se concretiza em determinados estereótipos que nós vemos no nosso dia a dia. Então, o racismo estrutural, que é fonte de profundas desigualdades materiais, quando eu falo de desigualdades materiais, eu estou me referindo aqui a desigualdades o quê? Concretas, né? Deve ser combatida pelo Estado mediante diversas políticas públicas, entre as quais se incluem as ações afirmativas consistentes no estabelecimento de cotas aos negros para o acesso a universidades e em concursos públicos. Vocês sabem, sim, que tem uma lei que previu 20% das vagas para negros, e esta lei ela foi objeto de uma ação direta perante o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo entendeu, sim, que a lei é constitucional. Por quê? Porque do ponto de vista histórico, não há que se negar que nós temos uma dívida muito grande com relação aos negros. Então, estas cotas,
que são asseguradas aos negros, tanto para que eles possam ter acesso à universidade, como também ter acesso aos concursos públicos, é uma forma de se combater esta desigualdade material que ocorre em razão de um racismo que está arraigado na nossa cultura, que é o que a banca chamou aqui de racismo estrutural. Essa questão, ela caiu em um concurso, né? Mais ou menos dessa forma aqui, em um concurso aqui, salvo engano, para o Superior Tribunal de Justiça. Então, o item está correto, tá bom? Então, quando nós temos as chamadas cotas, qual que é o objetivo das cotas? É buscar estabelecer um equilíbrio em uma relação que encontra-se desigual, é combater a desigualdade material. Nos negros não têm as mesmas oportunidades que os brancos, nem no acesso à universidade, nem tampouco também no acesso aos concursos públicos. Questão corretíssima. Vamos aqui então para mais uma questão. O Supremo Tribunal Federal, em decisão da primeira turma, em sede de habeas corpus, já entendeu que não se configura crime de aborto quando há interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre do período gestacional, pois a criminalização, nessa hipótese, viola direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. Então, vamos aqui, o direito à vida. O direito à vida, ele não é absoluto como nenhum outro direito fundamental. Apesar de que eu falei para vocês na live passada que tem uma doutrina isolada que prega a existência de 4 direitos fundamentais absolutos. Até fiz um post no meu Instagram falando disso. Mas para o Supremo Tribunal Federal, para provas, concursos, OAB, ainda você deve ir com a doutrina majoritária e o próprio posicionamento do Supremo, que entende que não se tem nenhum direito fundamental absoluto, tá bom? Por que o direito à vida não é absoluto? Porque o próprio Código Penal, a partir do artigo 124, ele previu ali a possibilidade de aborto, mas temos poucas hipóteses de aborto, né? É quando o aborto resulta, por exemplo, de um estupro. Aí, nesse caso, este aborto não configura crime, ou a segunda hipótese é quando a continuidade da gravidez importará, coloca em risco a própria vida da gestante, e aqui pode abortar. Então, estas são as hipóteses previstas no Código Penal. Além disso, o que a gente tem de possibilidade de aborto? O Supremo já decidiu também que quando se tratar de gravidez de feto anicéfalo, também pode se abortar sem que esse aborto venha a configurar crime. E uma outra hipótese, gente, se deu aqui no âmbito deste habeas corpus, tá? Habeas corpus é o que a doutrina chama de controle concreto. Por que controle concreto? Porque aqui tem um caso concreto. Tem alguém que está preso ou está, nesse caso aqui, esta mulher, ela estava presa, tá? E o que ela quer? Ela está buscando a liberdade. E ela estava presa por quê? Justamente porque ela interrompeu uma gravidez. Então, ela estava presa por causa do aborto. Essa gravidez que foi por ela interrompida ainda estava no primeiro trimestre do período gestacional. E aí, esse habeas corpus foi parar no Supremo Tribunal Federal. O relator deste habeas corpus foi o ministro Barroso. E ele entendeu, então, que esta interrupção aqui não configuraria crime de aborto. E aí, é interessante por quê? Porque ele trouxe outros direitos fundamentais da mulher, aplicando esta decisão com base no princípio da proporcionalidade. Aí você vai me perguntar o seguinte: Sandra, então hoje todas as mulheres que quiserem abortar ainda no primeiro trimestre pode? Não, não pode. Por quê? Porque essa decisão aqui,
é uma decisão dentro de um caso concreto e que tem efeitos somente para as partes. É o que a gente chama de efeitos interpartes. Agora, o Supremo ainda deve levar essa discussão para o plenário. Aí sim, se no âmbito do plenário houver uma decisão nesse sentido, vai ficar então consolidado o entendimento de que todas as mulheres que quiserem interromper a gravidez ainda no primeiro trimestre do período gestacional, esta interrupção não vai configurar crime. Então, aqui a banca copiou uma decisão do Supremo, consequentemente, o item está correto, tá bom, gente? Vamos aqui para uma outra questão. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, por constituírem cláusulas pétreas, são insuscetíveis de emendas constitucionais que lhes altere o texto constitucional de forma restritiva. Olha, primeira coisa, quando a gente lê o parágrafo 4º do artigo 60, que vai falar das cláusulas pétreas. Quais são as cláusulas pétreas? São 4. Forma federativa, separação de poderes, voto direto, secreto, universal e periódico. E lá no parágrafo 4º está escrito direitos e garantias individuais, tá? Bom, se você for fazer uma interpretação literal, o que você vai entender? Que os demais direitos, por exemplo, o direito coletivo, ele não seria cláusula pétrea, porque lá está escrito somente direitos e garantias individuais. Direitos individuais são espécie de direitos e garantias fundamentais. A Constituição, no título 2, quando ela foi tratar dos direitos e garantias, ela trouxe direitos e garantias fundamentais como gênero, e aí ela trouxe as espécies, direitos individuais, direitos sociais, direitos políticos, direitos de nacionalidade e assim por diante. Então, nesse caso aqui, o que eu quero que você fixe? Que bancas como CESP, FCC e outras entendem que são cláusulas pétreas os direitos e as garantias fundamentais, não somente direitos e garantias individuais, beleza? Então, considere que cláusulas pétreas são todos os direitos e garantias fundamentais. Ok. O fato deles constituírem cláusulas pétreas são insuscetíveis de emendas constitucionais que lhes altere o texto constitucional de forma restritiva? A questão é o seguinte: os direitos e garantias fundamentais são insuscetíveis de emendas constitucionais? Não. Eles podem sim ser objeto de emenda constitucional. Agora, o que a gente tem que se atentar? Ao que está ali no final do parágrafo 4º do artigo 60, quando ele diz que as cláusulas pétreas, elas não podem ser abolidas, tá bom? Então, vamos entender o que a banca quis dizer com esta forma restritiva. Esta forma restritiva é no sentido de regulamentar o direito. E isso pode, tá? Por exemplo, nós temos o direito de reunião previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. Pode-se estabelecer que o direito de reunião ocorra dentro de um determinado horário ou somente em determinados espaços? Pode. E neste caso aqui, o que a gente tem? Nós temos uma restrição do direito, mas que não diminui o direito. O que a emenda não pode é o quê? É restringir o núcleo de alcance do direito e nem abolir o próprio direito. Agora, uma restrição no sentido de regulamentar o exercício do direito pode perfeitamente. Então, são por esses motivos que eu acabei de falar para você, é que o item encontra-se
errado. É uma pegadinha da banca, né? Porque quando você lê restringir, você pode se confundir com a ideia de diminuir o núcleo do direito. E são situações diferentes, tá? A restrição aqui é no sentido de colocar uma regra para o exercício do direito. E nesse caso, colocar uma regra para o exercício do direito não tem nenhum problema e isso pode sim ser feito perfeitamente. Vamos aqui para uma outra questão. A Constituição da República reconhece a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. Então, aqui o que a gente tem? Nós temos uma pergunta que vai trazer para a gente aqui quais que são as características que a Constituição traz para a organização do júri. Então, ele quer saber quais fazem parte aqui. Não, ele quer saber qual que não faz parte, né? A Constituição da República reconhece a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados, exceto... Então, nós vamos identificar aqui qual que não está assegurado. Então, o que a gente tem? A Constituição, no inciso 38 do artigo 5º, diz o seguinte: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. E aí a gente tem as alíneas A, B, C e D. O que diz a linha B? Então, é assegurado no júri a plenitude da defesa, que é a letra B aqui, e a linha A do texto constitucional. Letra A aqui, sigilo das votações, é a linha B do artigo 5º, no inciso 38 da Constituição Federal. Então, está correta, tanto A quanto a B. A C, soberania dos veredictos, corresponde à linha C do artigo 5º também. E, por último, participação de parentes do réu. Então, se você ler o artigo 5º no inciso 38, você vai ver que não tem a possibilidade de participação de parentes do réu, tá? Então, o item que nós vamos marcar aqui, que não faz parte da instituição do júri, é justamente a letra D de dado. Também essa questão, ela foi cópia do texto constitucional, né? Copiou lá o inciso 38 e fez uma pegadinha e jogou aqui pra gente. Vamos a essa outra questão aqui, a 15. De acordo, na hora que eu jogo no slide, em algumas situações não fica muito bom para vocês verem, né? Desculpa aí, mas que fica um pouco limitado aqui. De acordo com a disciplina constitucional do direito à propriedade, então essa questão aqui ela vai tratar do direito de propriedade. Assinale a opção correta. Então, a letra A. O direito à propriedade não admite restrições ou limitações, porquanto expressamente previsto na Constituição Federal, no rol de direitos e garantias fundamentais. Então, vamos aqui. Primeira coisa, a Constituição, ela assegura o direito de propriedade no artigo 5º, tá? Tá lá dito, é assegurado o direito de propriedade. Em seguida, no inciso 23, o que a Constituição Federal diz? A propriedade atenderá à sua função social. Então, vamos aqui. A obrigatoriedade do proprietário cumprir função social já é um limite ao direito de propriedade. O que é cumprir função social? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, que quando a gente fala em função social, você tem a impressão de que a função social é uma determinação de caráter, é uma característica de natureza socialista. Você tem a impressão que isso faz parte de um Estado socialista, só que não. Por quê? Porque cumprir o direito social é dar funcionalidade, é fazer com que a propriedade produza, gere riqueza,
ajude na circulação do capital. Consequentemente, a função social é uma cláusula típica do sistema capitalista, não tem nada a ver com o sistema socialista. Então, a própria obrigatoriedade de você cumprir a função social é uma restrição ou uma limitação ao direito de propriedade. E a Constituição, no inciso 24, ela diz o seguinte: a lei estabelecerá um procedimento para desapropriação. Então, pode desapropriar o particular. O direito de propriedade, como os demais direitos, não é absoluto. Você pode ser desapropriado em que situações? Por necessidade pública. Aqui a doutrina diz que o requisito que vai estar presente é a urgência. Utilidade pública. Aqui o requisito que vai estar presente é a conveniência. E o terceiro é por interesse social. Quem descumpre função social cai aqui no interesse social, tá? Essa desapropriação vai ser mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Por que você vai receber o dinheiro previamente? Que é para compensar a questão do direito de propriedade seu que já está sendo sacrificado. E por que vai ser pago em dinheiro? Também para compensar esta restrição que você está tendo aqui do seu direito de propriedade. Agora, quando você for desapropriado por descumprimento de função social, você não vai receber em dinheiro. Por quê? Porque a doutrina diz que a desapropriação por descumprimento de função social é uma desapropriação sanção. Você está sendo desapropriado porque você está descumprindo uma determinação constitucional. Então, é justamente essa última parte aqui do inciso 24 que diz: ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Quais são esses casos? A desapropriação por descumprimento de função social. Você não recebe em dinheiro, você vai receber em títulos. Aqueles títulos que vão ficar para os seus bisnetos receberem dinheiro, né? Que vocês já sabem, tá? Um outro instituto que a gente tem também, que é uma restrição ao direito de propriedade, é a chamada requisição administrativa, tá? Então, a requisição administrativa, que está prevista no artigo 5º, no inciso 25, é uma restrição também ao direito de propriedade. O que diz o inciso 25? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário uma indenização ulterior se houver dano. O que é isso aqui, gente? Olha só. Está ocorrendo um incêndio. E aí a polícia não tem ambulância, não tem carro suficiente para levar os feridos para o hospital. Você está passando lá todo perfumado no seu carrão, vai para a balada. O que a autoridade pode fazer? Requisitar o seu carro, seus serviços de motorista, para você conduzir as pessoas queimadas, machucadas para o hospital, tá? Isso se chama requisição administrativa. Está retirando seu direito de propriedade? Não, está apenas restringindo, beleza? E a linha B fala justamente disso. A linha B não, o item B aqui, olha só. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Perfeito, cópia do artigo 5º, inciso 24, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização prévia. Aqui está a pegadinha. Por quê? Porque é o seguinte, você não está sendo desapropriado do seu bem, está ocorrendo apenas um uso temporário. O seu bem vai ser devolvido. E preste atenção ao requisito. A autoridade competente só pode usar da sua propriedade particular em caso de iminente perigo público, que seria o quê? Inundação, tempestade, incêndio, maremoto, tsunami.
presente esse iminente perigo público e que bens são esses de propriedade do particular que poderão ser requisitados. Pode ser um bem móvel, um carro, por exemplo. Pode ser um bem imóvel, sua casa, sua fazenda. A doutrina diz que pode ser requisitado também semoventes. O que são semoventes? Animais, cavalo, jeguinho, né? Esta requisição, ela é temporária. Então, não está se retirando o seu direito de propriedade, está apenas restringindo. Por isso que não vai ter indenização. Só vai ocorrer indenização se houver dano, é o que diz o inciso 25. E ainda assim, gente, você vai ter que provar no prazo de 5 anos e a indenização não é prévia, ela é posterior. Então, o que está errado aqui na letra B é que só vai ser assegurada indenização se houver dano e a indenização não é prévia, ela é posterior, ulterior. Beleza? Vamos aqui para a letra C. A letra C diz o seguinte. Eu puxei o negócio aqui para cima, tampou. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social independe de prévia indenização em dinheiro. Não, já li isso aqui há pouco para você. Está no artigo 5º, no inciso 24, que diz o seguinte: a lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade pública, no caso de um desabamento, ou utilidade pública. A administração pública quer construir uma sede do Corpo de Bombeiros. Ela não tem lote, então ela vai ter que desapropriar um particular, tá? Ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, a questão, o que está errado aqui? A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. O item diz o seguinte: a desapropriação por necessidade ou utilidade ou interesse social depende em regra de prévia indenização em dinheiro. Em regra, por quê? Porque quando a desapropriação for por descumprimento de função social, nesse caso, o pagamento não é em dinheiro, é em títulos, beleza? Vamos aqui para a letra D. A letra D diz o seguinte: poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva a pequena propriedade rural, assim definida em lei, mesmo que trabalhada pela família. Então, vamos aqui, gente. O artigo 5º, no inciso 26, diz o seguinte: a pequena propriedade rural, assim definida em lei. Então, vejam, não tem um padrão do que é pequena propriedade rural. Isso varia de região para região do país. Em cada região se tem uma lei estabelecendo o que se entende por pequena propriedade, tá? Então, se de acordo com o critério legal, a sua propriedade for considerada como pequena propriedade, desde que trabalhada por sua família, por você e por sua família, ela não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Por exemplo, você plantou uma lavoura de tomate, não tinha dinheiro, financiou no banco, fez um financiamento. E aí veio uma seca, você perdeu todo o tomate. Pronto, se ferrou, não tem dinheiro para pagar a dívida. A sua propriedade pequena, trabalhada por você e por sua família, poderá ser penhorada? Não, não pode. Aqui a Constituição, o que ela trouxe? Ela trouxe uma proteção à pequena propriedade, desde que você cumpra os 4 requisitos. Primeira, tem que ser propriedade pequena de acordo com a lei. Média propriedade, latifúndio não entra aqui,
tá? Primeiro requisito. Propriedade tem que ser rural, não é propriedade da cidade, não, é no campo, segundo requisito. Terceiro requisito, tem que ser trabalhada somente por você e por sua família. Quarto requisito, a dívida tem que ter sido contraída para a atividade produtiva. Outro tipo de débito não vai proteger a pequena propriedade contra a penhora, beleza? Então, o que nós temos aqui? Poderá ser objeto de penhora? Não. Então, por isso que a questão está errada. Por quê? Porque o inciso 25 diz que não será objeto de penhora a pequena propriedade, né? É assim definida em lei, propriedade rural, trabalhada pela sua família. Se a dívida foi contraída para poder promover a atividade produtiva, esta pequena propriedade não poderá ser objeto de penhora. Vamos aqui para a letra E. A autoridade competente poderá usar de propriedade particular, no caso de perigo público iminente, assegurado ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então, aqui é o Instituto da Requisição Administrativa, prevista no artigo 5º, no inciso 25, que eu já falei para vocês. Se você observar, esta letra E é a correta. Por quê? Porque foi cópia literal do inciso 25 da Constituição Federal. Consequentemente, aqui nesse item, a letra correta é a letra E. Beleza, gente? Terminamos aqui, então, as questões que eu havia previsto para nós discutirmos. Quero dizer para você que se você vai fazer concurso para o INSS, né? Já vai ser liberado aí o concurso com bastante vaga. Eu tenho um material direcionado cujo link está na bio. Agradeço a participação de vocês e quinta-feira eu estarei aqui de novo no mesmo horário, resolvendo mais questões das diferentes provas de concurso dentro do tema Direitos Fundamentais. Muito obrigada, boa noite.